Marhaba, Sabah al-Khair, al-Masa al-Khair. Meu nome é Adriel, eu tenho 23 anos de idade, eu faço medicina veterinária na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente estou no 9º período. Eu tenho um hobby que é estudar línguas estrangeiras. Eu estou em nível intermediário atualmente em inglês, francês e espanhol. Eu ainda não me considero fluente, mas é um dos meus objetivos. Nessa época de isolamento social, eu decidi aprender uma nova língua para ocupar meu tempo, que é o árabe. E por que o árabe? Diferentemente do inglês, que é uma língua germânica, e do espanhol e do francês, que são línguas românicas, de famílias diferentes, mas são do mesmo tronco linguístico, que é o tronco indo-europeu. O árabe ele é diferente. Ele é do tronco afroasiático e ele é da família de línguas semíticas. Línguas dessa mesma família são o aramaico e as línguas neo-aramaicas e o hebreu. Por se tratar de uma língua tão diferente das que eu já estudo, aprender árabe eu acho que vai ser muito legal, porque hoje, quando eu pego algum vídeo em árabe, alguma série em árabe para ver, eu não entendo nada do que as pessoas falam. E eu sei que se eu dedicasse a aprender, eu sei que ao longo do tempo eu vou conseguir ir pegando algumas palavras, algumas frases, e depois, quem sabe, até conversar em árabe. E aprender uma nova língua é muito legal porque você pode conhecer novas culturas, novos jeitos de pensar, abre sua mente e conhecer novas pessoas também. Bom, e de onde vem essa motivação para estudar o árabe? Quando eu era pequena, eu sempre tive a curiosidade de saber como que era escrever da direita para a esquerda, o que ocorre nos idiomas no alfabeto árabe e no hebraico, por exemplo. E semana passada eu estava com tempo livre, em razão do isolamento social, e eu tive a ideia de entrar num canal que eu já conhecia, que chama Fale Árabe, com o professor Jihad. O link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, se você quiser ver. E lá nesse canal ele publicou uma playlist explicando como escrever em árabe. Se não me falha a memória, o alfabeto árabe ele tem 28 letras, e essas letras elas se deformam se elas estão dependendo se elas estão no começo, no meio ou no fim. E eu estudei quais eram cada letra, né? Aleph, Ba, Ta, Tha, enfim, as 28 letras. E depois eu estudei com ele como representar as vogais. No árabe são só 3 vogais na escrita, que é o Aleph, o A e o Ya. Essas são as vogais longas, e aqui embaixo eu anotei como que representa as vogais curtas. E eu também fiz uma representação para me ajudar a escrever quando eu estiver estudando, como fazer cada letra no início, no meio e no fim. Então aqui, ó. Aqui está representado como que escreve no começo, como fazer. Aí eu também fiz como que escreve no meio, para eu lembrar. E depois como que termina a palavra, como que é o final de cada letra no final da palavra. Então eu aprendi a escrever em árabe já, com o alfabeto árabe. Pratiquei bastante, falta muito ainda para praticar. Eu leio como se fosse uma criancinha que está ainda na escola, então por exemplo, em português é papel, caneta. Então eu me sinto em processo de alfabetização, é muito difícil, é muito complicado. Algumas vogais elas não são grafadas. Por exemplo, na palavra Mabruk, que é parabéns. Mabruk se escreve M-B-R-U-K. Então, tá faltando um A ali no meio. Esse A é uma vogal curta. Então, dificulta um pouco a leitura da palavra em árabe. Como eu já tinha aprendido a ler e escrever em árabe, eu falei assim, agora só falta falar árabe, né? E é a parte mais difícil, porque a questão de pronúncia é muito complicada.
Diferente do português, que a nosso idioma ele é muito anasalado. A gente tem muito, por exemplo, pão, não. Então a nossa pronúncia, a nossa fonética, ela é muito mais daqui pra frente. Já o árabe não, eles têm muitas das palavras elas são muito mais pronunciadas na garganta. E eles têm até fonemas diferentes que fazem parte do idioma, que é, por exemplo, representado pela letra Ain. Ain, ela é bem aqui, ela é bem aqui embaixo. Ou, por exemplo, tem algumas oclusivas, tem alguns fonemas oclusivos uvulares. Por exemplo, que é o k. Diferente do nosso K, que ela é uma oclusiva velar. Né? A língua ela se posiciona um pouco mais para frente. Ó, a diferença. K, K. É diferente a pronúncia. Isso torna difícil falar árabe, né? E, embora seja difícil, é um idioma que eu quero aprender. Bom, falando um pouco sobre as características do idioma árabe. Ele está principalmente distribuído no norte da África e Oriente Médio. É uma língua falada oficialmente em 22 países. Por exemplo, Egito, Somália, Líbia, Argélia, Tunísia, Síria, Iraque. E é uma língua falada por mais de 400 milhões de pessoas, de falantes nativos e não nativos. É a língua litúrgica da religião islâmica, do islamismo. E por isso ela tende a ser associada, é um preconceito, muitas pessoas associam com extremismo, terrorismo, ou até a própria religião, o islamismo, né? Mas embora a grande parte dos árabes sejam muçulmanos, nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes, por exemplo, que são cristãos. Quanto à língua árabe, vale ressaltar uma coisa. Existe o árabe padrão e o árabe dialetal. O que é o árabe padrão? Árabe padrão é o árabe falado nas escolas, nas faculdades, é o árabe que está escrito no Alcorão, é o árabe falado nos jornais, em palestras. Então é um árabe mais formal. Gramaticalmente ele é mais complexo também. Você pode falar isso. Já o árabe dialetal é o árabe falado em cada país. Então existem vários dialetos. E na rua, as pessoas elas falam o dialeto do seu país. Então tem o árabe egípcio, tem o árabe falado na Síria, o árabe falado no Líbano, o árabe falado na Argélia. E eles são bem diferentes entre si. Quando eu vi, tipo assim, os diferentes dialetos sendo falados, eu achei até que eram línguas diferentes. Mas elas não são consideradas línguas diferentes, todas elas são árabe, mas elas são consideradas dialetos do árabe. Então, para estudar árabe, você tem que escolher um dos dialetos para você aprender, para você poder se comunicar na rua, para você poder ver um filme, uma série, porque é nesse árabe que as pessoas vão falar. Eu escolhi o dialeto egípcio para aprender, porque é um dialeto falado por 89 milhões de pessoas no planeta. Então é o dialeto mais falado dentre outros dialetos do árabe. E o Egito ele é um grande produtor de mídia. Então eles produzem muitos filmes, muitas novelas, muitas músicas, séries. Elas são faladas no dialeto egípcio. E eu fiquei sabendo que outros países, eles até, quando eles vão produzir algum conteúdo, eles até imitam um pouco o dialeto egípcio para poder divulgar mais, para alcançar mais pessoas. Então eu pensei em aprender o dialeto egípcio do árabe. Na verdade, melhor falando, aprender o árabe de um dialeto egípcio para ter mais acesso aos conteúdos e poder falar mais com as pessoas. Mesmo que a pessoa ela seja do Líbano, por exemplo, ou ela fale o dialeto libanês, ela vai entender o dialeto egípcio porque ela é exposta a esse dialeto através da mídia. E para aprender o dialeto egípcio,
eu me propus um desafio durante 10 semanas, 5 dias a cada semana, aprender 5 dias por semana, aprender 30 palavras por dia. Então, ao final desse período, eu vou ter aprendido 5 vezes 10 vezes 30, 5 vezes 10, 50, 30, 1.500 palavras. Tá certo? Não sei. Então, eu acho que serão 1.500 palavras. Só que como é um desafio muito grande, é muito difícil, com certeza eu iria desistir. Eu criei esse canal para acompanhar a minha evolução e para postar semanalmente. Como foi a minha semana estudando árabe. Então eu tenho essa obrigação com o canal de publicar, por isso eu vou continuar. Isso vai me ajudar a manter os estudos. Então era mais isso que eu queria falar. Bora aprender um novo idioma.